tópicos difíceis em fisicoquímica e hidrólise de sais, questão de número 5. É muito importante, a gente vai insistir com isso, que você tem uma facilidade enorme de saber se o cátion, o ânion, ou os dois, ou nenhum dos dois, sofrerão hidrólise. E, consequentemente, fazer essas hidrólises com grande facilidade e também dizer, consequentemente, se a solução vai ficar ácida, básica ou neutra. Por isso que a gente vai continuar treinando aqui nessa questão de número 5. Diga qual dos seguintes sais sofre hidrólise. Para aqueles que sofrem hidrólise, faça a reação de hidrólise do cátion e ou do ânion. Então nós temos aí fluoreto de potássio, nitrato de sódio, nitrito de amônio, sulfato de magnésio, cianeto de potássio. E tem a fluoreto de potássio. Vem de uma base forte, um ácido moderado, a solução fica básica. Porém, vamos agora pensar na hidrólise. Somente o ânion sofre hidrólise. Só o fluoreto sofre hidrólise porque ele vem de um ácido moderado. O íon potássio não sofre hidrólise porque vem de uma base forte. Então vamos fazer a hidrólise somente do ânion. Fazendo a hidrólise do fluoreto, ele recebe o H+ da água, funciona como uma base de bronze, produzindo o ácido fluorídrico, que existe na sua forma não ionizada, porque é um ácido de moderado para fraco, e há a liberação de íons OH-. Esse ânion OH-, a hidroxila, é que deixa a solução básica. Então a solução resultante será básica ou alcalina, porque somente o ânion sofre hidrólise. Segundo exemplo, nitrato de sódio. Vem de uma base forte, NaOH, e de um ácido forte, ácido nítrico. Usando a regrinha do Linus Pauling, HNO3, 3 menos 1, 2. 2 é um ácido forte. Então, esse sal deixa a solução neutra. Falando de hidrólise, nem o cátion, nem o ânion sofrerão hidrólise. Se nem o cátion, nem o ânion sofrem hidrólise, não haverá liberação nem de H+, nem de OH-. Então, a solução com certeza será neutra. pH 7 na temperatura de 25 graus Celsius. Por que o cátion não vai sofrer hidrólise? Porque se você fizer a hidrólise do NiO sódio, do cátion sódio, vai haver a formação de uma base forte na sua forma não dissociada. Isso não existe. Então essa reação é inconsistente quimicamente. Do mesmo jeito, você não vai fazer a hidrólise do nitrato, porque ao receber o H+ da água, ele se transformaria em ácido nítrico, na sua forma não ionizada. Isso também é inconsistente. Então, esses dois íons, eles não sofrem hidrólise, eles ficam apenas solvatados na água. Consequentemente, não haverá liberação nem de H+, nem de OH-. A solução resultante será neutra. Terceiro exemplo, nitrito de amônio. Nesse caso, vem de uma base fraca, amônia, e de um ácido de moderado para fraco, que é o ácido nitroso. Veja bem, quando um sal é proveniente de uma base fraca e de um ácido fraco, vamos considerar aí o nitroso fraco, não tem como você dizer, só olhando para o sal, se a solução vai ficar ácida, básica ou neutra. Na verdade, ela poderá ficar ácida, básica ou neutra, porque os dois sofrerão hidrólise. Você vai aprender um pouco mais na frente, nesse caso aqui, que os dois íons sofrem hidrólise, tanto o cátion como o ânion, como é que a gente vai acabar decidindo se a solução realmente vai ficar ácida, ou básica, ou neutra. Porque, na verdade, você vai fazer hidrólise tanto do cátion quanto do ânion. O cátion sofre hidrólise. E quando o cátion sofre hidrólise, produzindo amônia e liberando H3O+, esse H3O+, deixaria a solução ácida. Mas o ânion também sofre hidrólise. O nitrito também sofre hidrólise. Quando ele receber a H+ da água, produzindo ácido nitroso, libera íons OH-. Então, veja, está havendo a liberação tanto do H3O+, quanto do OH-. Por isso que essa solução pode ficar ácida, básica ou neutra. Se liberar mais H3O+ do que OH-, ela vai ficar levemente ácida. Se produzir mais OH- do que H3O+, ela vai ficar levemente básica. Se produzir a mesma quantidade de H3O+ e de OH-, ela vai ficar neutra. Então, nesse caso, a solução poderá ficar ácida, poderá ficar básica, poderá ficar neutra. O que é que eu teria que ter à minha disposição
para finalmente decidir se essa solução fica ácida, básica ou neutra. Eu teria que ter o Ka do íon amônio, porque ele está funcionando como um ácido, e o Kb do nitrito, que ele está funcionando como uma base. E aí, comparando o Ka com o Kb, se o Ka do íon amônio for maior do que o Kb do nitrito, ela fica ácida. Porque o ácido é mais forte do que a base. Lembre-se que isso aqui é um ácido de bronze. Isso aqui é uma base de bronze. Se o ácido é mais forte do que a base, vai produzir mais H+, do que o H-. Ela fica levemente básica. Levemente ácida, desculpa. Se for o contrário, se o Kb do nitrito for maior do que o Ka do íon amônio, agora a base é mais forte do que o ácido. Se a base é mais forte do que o ácido, vai liberar mais hidroxila do que H3 ou mais. Então ela vai ficar levemente básica. E se coincidisse do Ka do íon amônio ser igual ao Kb do nitrito, esse ácido e essa base terem a mesma força, haveria a produção da mesma quantidade de H+ e de H-. Aí, nessa terceira possibilidade, a solução ficaria neutra. Então, como ele não dá aqui para nós nada disso, não dá o Ka do íon amônio e nem o Kb do nitrito, eu não tenho a menor condição de dizer se essa solução vai ficar levemente ácida, ou levemente básica, ou neutra. Então, aqui você apenas diria, a solução resultante poderá ser ácida, básica ou neutra. Vai depender do Ka do íon amônio e do Kb do nitrito, para saber se um é maior do que o outro, ou se até eles são iguais. Ok? Muito interessante. Não se preocupe. E como eu disse, mais à frente, nós vamos fazer uma questão onde eu vou fornecer. Você vai conseguir encontrar o Ka do íon amônio, o Kb do nitrito. Aí você vai ter condições de dizer se ela fica ácida, básica ou neutra. Por enquanto, aqui, só com essas informações, você não tem condições. Item D. Sulfato de magnésio. Veja bem. Esse cátion não sofre hidrólise. Porque o único cátion da família 2A que sofre hidrólise é o berílio 2+. O sulfato vem de ácido forte. Não sofre hidrólise. Então, por aquele método mais interessante, nenhum dos dois vai sofrer hidrólise. Se nenhum dos dois vai sofrer hidrólise, essa solução ela vai ficar neutra. Ok? Por isso que é bom pensar na hidrólise. Né? Porque nesse caso aqui, você poderia até ser induzido a um erro. O sulfato vem do ácido sulfúrico, H2SO4, ácido forte. O magnésio vem de hidroximagnésio, que é uma exceção, uma base fraca. Então, ácido forte e base fraca, você poderia dizer que a solução fica ácida. Mas, na verdade, o magnésio não sofre hidrólise. Então, nem o cátion, nem o ânion sofrem hidrólise. Como nem o cátion, nem o ânion sofrem hidrólise, a solução resultante será neutra. O pH seria igual a 7 na temperatura de 25 graus Celsius. Último exemplo dessa questão, cianeto de potássio. O cianeto de potássio vem de uma base forte e um ácido fraco. Então a solução fica básica. KOH, base forte, HCN, ácido fraco. Em relação à hidrólise, somente o ânion sofre hidrólise. Fazendo a hidrólise do cianeto, ele recebe o H+ da água, libera íons OH-, deixando a solução levemente básica ou alcalina. Então, a solução resultante será básica ou alcalina, porque somente o ânion sofreu hidrólise. Então, nós tivemos aqui 5 sais analisando detalhadamente se cada cátion, cada ânion sofre hidrólise. E aí, consequentemente, nós tivemos condições de dizer se a solução resultante é ácida, básica ou neutra. Voltamos já já com a questão 6. Um grande abraço. A gente se vê.